Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como implementar o cadastrar para inserir valores em duas tabelas. Por exemplo, cadastrar os dados do usuário na tabela usuários e também cadastrar o endereço do usuário na tabela endereços. E o que será implementado é isso daqui. Primeiro, tenho os dados básicos, nome e e-mail, que serão cadastrados na tabela usuário, e também tenho o endereço do usuário. Preencho o formulário, clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, confiro no banco de dados, clico em procurar e tenho o César que eu coloquei, o nome e o e-mail, César, tendo o ID 6, confiro se este usuário que possui o ID 6 tem o endereço cadastrado. Clico em procurar, exato, o endereço que eu preenchi no formulário, cadastrei corretamente, indicando que pertence ao usuário 6. Estou cadastrando os dados em duas tabelas. É isso que será implementado nesta aula. Nesse tutorial será utilizado o servidor local, o AMP Server. Starto o servidor. Após ter startado, abro no gerenciador de arquivos, disco C, pois eu instalei o AMP Server no disco C, o AMP Server, diretório padrão do AMP Server e o diretório Celk que eu criei para a aula. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Após ter aberto o diretório, posso criar o arquivo index com a estrutura básica do HTML, coloco um Tyro para ser apresentado na aba do navegador, refere-se Celk, em seguida cadastrar, eu quero cadastrar em duas tabelas. Confiro no navegador, para isso coloco localhost, pois eu estou utilizando o servidor local, em seguida o diretório Celk que eu criei, sendo esse diretório, por isso que eu coloquei Celk. Não coloquei o nome do arquivo, porque o nome do arquivo é index, o próprio servidor encarrega-se de procurar pelo arquivo index. E tenho o Tyro que eu coloquei para ser apresentado na aba do navegador, o Tyro. Dentro do body posso começar a implementar. Primeiro coloco o H1 para colocar o título, sendo cadastrar o usuário. Depois do H1, utilizo a tag form para indicar que eu quero criar um formulário. Abro a tag form, finalizo a tag form, coloco uma H3 para colocar um subtítulo. Primeiro haverá os dados básicos do usuário, por exemplo, nome, e-mail. Eu começo com o nome, coloco a tag label, indico que o usuário deve preencher o nome, utilizo a tag input para criar o campo type, o usuário digita o nome é texto, em seguida utilizo o atributo name e coloco um nome para este campo, a palavra nome mesmo, sendo o nome do usuário. Também um ID com o mesmo nome, com a mesma palavra, e também um placeholder para ser mais claro que o usuário deve preencher nome do usuário ou nome do cliente, algo do gênero. Finalizo este input, coloco duas quebras de linha para separar os campos. Posso conferir como que está ficando, atualizo, tenho o título, o subtítulo e primeiro campo nome. Depois do campo nome, posso criar mais um campo, sendo o campo e-mail, altero o label para e-mail, type também altero para o e-mail, utilizando do HTML5, nome do campo e-mail, o ID com o mesmo nome do campo e-mail, não é nome do usuário, sendo e-mail do usuário. E tenho o segundo campo. Crio agora um novo bloco. Primeiro são os dados básicos. O próximo é o endereço do usuário. Então, já coloco endereço do usuário. E no endereço, primeiro eu tenho Logradouro. Logradouro sendo avenida, rua, é do tipo text, porque o usuário digita texto, nome Logradouro, agora eu coloco L minúsculo, ID também com o mesmo nome, Logradouro, e em seguida sendo endereço do usuário. Aqui no endereço eu posso colocar, por exemplo, rua, avenida. Depois do Logradouro eu tenho o número do endereço, número
número será texto. Por que se é número? Porque tem text. Porque pode ser número, por exemplo, 22A ou casa 22B, casa 22C, por isso precisa ser text, texto e número. Nome, número do endereço, ID também, número do endereço, e aqui abaixo posso colocar número do endereço ou uma frase mais conveniente que, se você achar. Criado os campos, falta agora o botão. Para isso, dentro da tag form ainda, utilizo a tag input, depois o type submit para o usuário submeter o formulário, value sendo a frase ou o texto que será apresentado no botão, será apresentado a palavra cadastrar e também atribuo um name para este campo sendo CAD usuário. Eu quero cadastrar um usuário. Criado o botão, posso conferir, exato. Quando o usuário clicar neste botão, eu quero enviar os dados utilizando o método post e também os dados serão enviados para a página. Utilizo este atributo e indico o nome da página, processa.php. Não tenho ainda esta página, preciso criar, crio a mesma. Abro o arquivo, abro a tag PHP e posso receber os dados que eu estou enviando através do método post. Para isso, utilizo filter underline input array para receber todos os campos. Eu citei que está sendo utilizado o método post, então input post, recebo tudo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados, dou um var dump para conferir se realmente estou recebendo os dados. Você sempre tenha o hábito de comentar, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo, receber os dados do formulário. Assim eu consigo identificar facilmente para que serve a instrução. Receber os dados do formulário, somente retiro o caractere especial. Quando eu clicar em cadastrar, cliquei em cadastrar, eu não havia atualizado a página, então ele enviou através do método get, porque ainda não tinha o método post. Agora sim, enviou através do método post para o processa, campo nome, campo e-mail, logradouro, número e o botão. Está vazio porque eu não preenchi nenhum campo, então eu posso preencher o campo, depois eu tenho logradouro e número. Clico em cadastrar, eu tenho os dados. Estou recebendo corretamente no processo. Depois que eu receber os dados, eu posso verificar se o usuário clicou no botão. Neste CAD, o usuário. Se for diferente de vazio, diferente de empty, se forão dados e em seguida a chave CAD usuário. Dados é o array, em seguida a posição CAD usuário. Dados sendo o array, em seguida a posição ou a chave no array CAD usuário. Abro chave, fecho a chave. Caso o usuário não tenha clicado no botão e tentou acessar a página diretamente, acessa este else e no momento só coloco erro. Depois eu altero esta frase. No decorrer da aula, no momento, para agilizar, eu deixo assim mesmo. E preciso agora conectar este projeto com o banco de dados. Somente antes, conforme eu citei, sempre coloque o comentário, verificar se o usuário clicou no botão. Assim, eu só tento cadastrar caso o usuário tenha clicado no botão. Eu quero realizar a conexão com o banco de dados, então eu acesso o PHPMyAdmin, o programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. No AMP Server, o usuário padrão é a root, a senha em branco, o servidor que será utilizado é o MySQL, executar, acessei, venho em base de dados, preciso criar uma base de dados, coloco o nome de Selk, seleciono a collection UTF-8 ou MB4 Unicode CI, criar, e a primeira tabela, sendo a tabela usuários, 4 colunas já é o suficiente. Primeira coluna será o ID, sendo uma chave primária, e também será auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Próxima coluna, nome, varchar, 220 caracteres, e-mail, varchar, 220 caracteres.
você pode acrescentar mais colunas, mas no momento eu deixo somente essas. E no DB, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, clico em guardar, criei a tabela e também crio a segunda tabela. Para criar a segunda tabela, venho aqui em banco de dados, abro e coloco o nome sendo endereço. Endereço sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, 4 colunas também. A primeira coluna sendo ID, a chave primária, e também será auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Qual é o nome do campo que eu coloquei? O mesmo nome do campo é o mesmo nome da coluna. Logradouro, varchar, 220 caracteres. E também tenho o número do endereço, sendo um varchar 40 já é o suficiente. E preciso indicar que esse endereço pertence a um determinado usuário. Usuário underline ID. Uma chave estrangeira. Seleciono InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Eu não estou implementando aqui a ação em cascata, eu abordo no curso ação em cascata. O que seria isso? Quando eu excluo o usuário, eu também excluo o endereço que pertence ao usuário. Mas isso eu apresento no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso no link abaixo da aula. Criei a tabela e endereços. Próximo passo é conectar este projeto com este banco de dados. Como que eu faço para conectar? Eu crio um arquivo conexão sem caracteres especiais, não pode colocar caracteres especiais no nome do arquivo. Para agilizar a aula, coloquei uma conexão pronta. Primeiro criei a variável host, indicando onde está o banco de dados. O banco de dados está localmente. O usuário root, lembram quando eu tentei acessar o PHPMyAdmin, eu citei que o usuário padrão no AMP Server é root, então por isso que eu coloquei root. Quando você colocar em produção, isto é, quando você hospedar o seu projeto, você coloca o nome do servidor, o usuário e servidor conforme está na hospedagem. A senha em branco, isso no AMP Server, a base de dados Celk é a base de dados que eu criei e a porta 3306. Em relação à porta, não é obrigatório porque aqui é obrigatório porque no AMP Server, em algumas versões, eu tenho banco de dados MySQL e MariaDB e eu preciso utilizar a porta para indicar qual servidor que eu quero utilizar, MySQL ou MariaDB. O MySQL utiliza 3306 e o MariaDB 3308. No meu caso, nem sempre essa é essa porta. Você precisa verificar na versão do AMP Server que você está utilizando. Aqui ele está apresentando 3306. Eu coloquei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Primeiro eu testo com a porta, comento sem a porta e conexão com banco de dados. Se conseguiu realizar a conexão, apresenta a mensagem de sucesso. Se não, apresenta esta mensagem personalizada e pega a mensagem que gerou na exceção. Para testar, ao invés de ser processo, não. Eu abro um novo arquivo, colo esse endereço, ele gerou erro. Por que gerou erro? Eu acessei este processo sem clicar no botão. Então, ele acessou este eco e imprimiu esta palavra erro. Mas eu quero o arquivo conexão, conexão.php. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Então, conseguiu realizar a conexão corretamente com a porta. Eu retiro a porta e deixo sem a porta. Confiro, atualizo, conseguiu conectar corretamente. Mas se eu retirar a letra E da base de dados, atualizo, erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, não conseguiu realizar a conexão corretamente e também erro gerado, sendo esta mensagem. Temos aqui base de dados Celk sem a letra E desconhecida. Coloco a letra E para corrigir a conexão. Confiro, conexão com banco de dados realizado com sucesso, então posso retirar este eco, retiro o eco, preciso incluir este arquivo conexão no processo. Então aqui acima eu coloco o comentário, eu quero incluir a conexão com o banco de dados. Coloco simplesmente BD para resumir, utilizo include para incluir somente uma vez o arquivo com o nome de
conexão, sendo este arquivo que eu quero incluir. Após incluir o arquivo conexão, eu tenho a conexão com o banco de dados, então posso inserir no banco de dados. Utilizo insert para inserir, insira os dados na tabela. Primeiro eu começo com a tabela usuários. Na tabela usuários, nas seguintes colunas, são as colunas que devem receber os seguintes valores, e os valores estarão aqui abaixo, ponto e vírgula para finalizar. Quais são as colunas? Nome e e-mail. ID eu não preciso porque é auto-incrementa. Então, coloco a coluna nome, a coluna e-mail. Abaixo, utilizo o link. Caso você não saiba por que é importante utilizar link, eu também apresento mais detalhes no curso de PHP Developer. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuário. Eu tenho a query, preciso preparar. Pego a variável con que possui a conexão. Quem é esta variável con que ele apresentou? É a variável que tem no arquivo conexão. É esta variável que está recebendo a conexão com o banco de dados. Utilizo new, a palavra reservada new, para instanciar o PDO, a biblioteca de conexão, e nesta biblioteca eu passo como parâmetro que será utilizado o servidor MySQL, onde está o banco de dados, qual é a base de dados, o usuário e a senha. E depois que conseguir realizar a conexão, eu atribuo para esta variável con, por isso que eu estou utilizando a variável con. Em seguida, prepare, para preparar a query que está dentro de query o usuário. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável cad underline o usuário, cadastrar um usuário. Query preparada, preciso substituir o link pelo valor que está dentro da variável dados, sendo a variável que eu dei o vardump. Para isso, utilizo cad usuário, que possui a query preparada, bind param, indico que eu quero substituir o link nome. Este link nome deve ser substituído pelo valor que está dentro desta variável dados, a mesma variável que eu dei o vardump, eu quero é a posição nome, esta posição, somente ela, porque ela possui o nome do usuário. E não é obrigatório, mas posso apresentar para vocês que pode colocar o PDO, em seguida 2 pontos para resolução de escopo, parão, indicando que será uma string, parão underline str. Eu indico que o que este link deve receber é um texto. Aqui deve ter um texto, parão str. Não é obrigatório esta parte, se você deixar assim funciona, mas se você colocar, você torna um pouco a sua aplicação mais segura. E-mail já é o suficiente, então aqui eu preciso substituir o link e-mail pelo valor que está dentro desta variável, sendo a posição no array e-mail. Substituir os links, posso executar. Pego a variável cad usuário e a função execute para executar a query. Executei a query, então eu tenho o usuário inserido. Confiro, mas antes de conferir, posso conferir. Tento cadastrar este usuário, clico em cadastrar, não apresentou erro nenhum, verifico no banco de dados, cadastrou corretamente o César. Mas agora eu também quero cadastrar o endereço do usuário. Como que eu faço isso? Primeiro preciso recuperar este ID do usuário para indicar que determinado endereço pertence a um determinado usuário. Eu preciso recuperar o ID inserido. Dou um vardump e internamente pego a variável con que possui a conexão e utilizo o método lastInsertID. Este método retorna o último ID inserido. Temos aqui, retorna o ID do último registro inserido. É isso que eu quero. Aqui tem mais detalhes, você pode ler com mais calma. lastInsertID. Confiro se ele vai dar o vardump. Agora não será mais o César, eu coloco o César 2 aqui também. Clico em cadastrar, não apresentou erro nenhum e tenho string 2, retornou o 2.
Este usuário, ele tem o ID 2? Confiro. Exato, ele possui o ID 2. Se vocês quiserem, para vocês verem que não está pegando esse 2 aqui, eu coloco simplesmente César e coloco, por exemplo, César 100, só para ser diferente. César 100, clico em cadastrar, eu coloquei César 100. Confiro, ele retornou o último ID 3. Último ID 3, exato, último ID 3 para o César 100. Eu só coloquei César 100 para não ser 333 e complicar para vocês compreenderem. Eu tenho o ID, então eu posso agora inserir nessa tabela endereço, indicando que o endereço que eu cadastrar agora pertence a esse determinado usuário. Para isso, eu coloco Insert, insira os dados na tabela, pego o nome da tabela para não ter erro, eu sei que é fácil o endereço, mas copiar evita erro. Endereço, e essa tabela recebe os valores nas seguintes colunas, e estas seguintes colunas recebem os seguintes valores. Pego o nome das colunas, sendo logradouro, a primeira coluna. Depois da coluna logradouro, tenho o número que vem do formulário e agora eu tenho o usuário ID. O ID do usuário que eu dei o vardump aqui acima. Crio os links, então primeiro o link será o logradouro, depois eu tenho o link número e por último tenho o link usuário ID. Criei a query, atribuo esta query para uma variável query endereço, porque eu estou trabalhando com endereço, assim eu consigo ser bem claro. Não pode colocar caracteres especiais, se cedilha, é endereço sem o C cedilha. Preciso preparar a query, pego a variável con, que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Depois de preparar, eu atribuo para cad underline endereço. Cadastrar o endereço, query preparada, preciso substituir o link pelo respectivo valor. Pego aqui da parte superior para agilizar. Eu tenho logradouro, logradouro recebe o valor que estiver dentro da chave logradouro no array dados. Depois eu tenho o, número, link número. Este link deve receber o valor que está na posição número do array dados. Array dados, posição número. E o ID, tenho também o link ID. Copio este exemplo. Em seguida, o link ID, este link deve receber um valor. Ao invés de eu dar o vardump, posso criar uma variável ID underline usuário, recebe o valor que eu estou retornando através deste método lastInsertID. Pego esta variável que possui o ID do usuário e coloco neste local. O ID sempre será um número inteiro. É inteiro? Confiro, estrutura, sim, sempre será um número inteiro. Então, não é uma string, eu posso forçar indicando que este valor sempre será um inteiro. Caso tente substituir por alguma string, vai gerar erro, não vai cadastrar corretamente. Preciso executar esta query, cad endereço, está errado aqui, cad endereço, porque eu copiei aqui da parte superior e não alterei. Cad endereço, execute para executar a query. Posso conferir se consegue cadastrar corretamente, sendo César, agora será o César 4, aqui também César 4, clico em cadastrar, não gerou erro nenhum, confiro no banco de dados, procurar, César 4 cadastrou corretamente, venho na tabela endereço e também tenho o endereço. Esse endereço pertence ao usuário 4. Estou cadastrando valores em duas tabelas e estou indicando que este registro pertence a esse determinado usuário. Pode ser, por exemplo, produto. Você pode ter uma tabela produto, você cadastra os dados do produto e aqui na tabela secundária cadastra as outras informações do produto, indica que essas informações pertencem a um determinado produto. E assim você pode utilizar para N situações.
eu estou apresentando o usuário porque é mais fácil de compreender. Cadastrei corretamente, agora eu quero redirecionar o usuário. Quando conseguir cadastrar corretamente, redireciona novamente para o arquivo index. Comento este var dump para não ficar imprimindo, para eu não esquecer depois de retirar. Aqui você pode colocar o comentário, recuperar o último ID inserido e também comentar, criar a query, preparar a query, substituir o link, você coloca os comentários. Neste caso aqui abaixo, eu quero criar a variável global para salvar a mensagem de sucesso. Mas para criar esta variável global, eu preciso iniciar a sessão. Session_start para iniciar a sessão, e a instrução para iniciar sessão deve ser a primeira instrução da página. Não pode ter nenhuma instrução acima. Inclusive, estou colocando o comentário na mesma linha e não estou colocando acima como eu coloquei nos exemplos abaixo. Estou colocando na mesma linha porque não pode ter nenhuma instrução antes da parte iniciar sessão. Iniciei a sessão e também acrescento limpar o buffer de saída, porque eu quero redirecionar o usuário quando cadastrar com sucesso. E caso você esteja utilizando uma hospedagem limitada, ele pode gerar erro, não redirecionar corretamente. Então, eu utilizo o b_start para limpar o buffer de saída. Iniciei as duas instruções. Posso utilizar aqui abaixo, cifrão_session para utilizar a sessão, criar uma variável global com o nome de MSG. Variável global pode ser recuperada em qualquer local e abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, coloco uma frase internamente, por exemplo, usuário cadastrado com sucesso. Também posso acrescentar um CSS inline. Caso você não saiba o que é CSS inline, incorporado ou externo, eu abordo no curso de PHP Developer. Color, a propriedade color recebe a cor sendo verde. Eu coloco escrito em inglês mesmo, porque você pode colocar a cor em hexadecimal ou escrito em inglês. Tenho a mensagem, posso fazer o redirecionamento. Coloco o comentário, conforme eu já citei, sempre coloque o comentário, redirecionar o usuário. Para redirecionar, utilizo o header, em seguida location, L maiúsculo, redirecione o usuário para a página index.php. E também na parte do erro, posso pegar essa mesma instrução. Quando gerar o erro, criar a variável global, mensagem de erro, agora é mensagem de erro, não é mais verde, eu coloco em hexadecimal vermelho, F00, e primeiro tem a palavra erro, em seguida o usuário não cadastrado com sucesso. Não conseguiu cadastrar e redireciona para o arquivo index. Confiro primeiro essa parte do erro, tento acessar diretamente o arquivo processa, dou um enter, redirecionou para o cadastrar. Redirecionou corretamente, só não apresentou a mensagem de erro. Eu quero apresentar a mensagem aqui, então primeiro abro o PHP, finalizo, começo a sessão, sendo a primeira instrução da página, session_start, iniciar a sessão, coloco também o comentário. Após ter iniciado a sessão, posso verificar se existe esta variável global. Pego a variável global e posso imprimir abaixo do H1. Abro o PHP, finalizo o PHP e verifico se existir esta variável global, então deve imprimir esta variável global. Após ter impresso a variável global, destrua para não imprimir novamente. Pode imprimir esta variável global uma única vez. Testo novamente o processo, então coloco aqui processa, tento acessar, erro. O usuário não cadastrado com sucesso gerou a frase. Caso eu atualize, não é impresso novamente, porque após ter impresso é destruído a variável global. E posso testar agora quando conseguir cadastrar corretamente. E tento cadastrar. Sendo César, confiro qual é, o 5 neste caso, então coloco César 5,
aqui também 5, clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, confiro, procurar, César 5 possui o ID 5, o endereço também deve pertencer ao usuário 5, procurar, exato, usuário 5 tem esse endereço. Estou cadastrando corretamente em duas tabelas, mas agora, como que eu faço para listar os dados do usuário e também o endereço? Esse conteúdo será abordado na próxima aula. Como listar os usuários da tabela principal, os usuários, e também listar os dados da tabela secundária, da tabela endereço. Então, por exemplo, César 4 tem esses dados, o nome e o e-mail, e este usuário 4 tem esse endereço. Aqui tem o endereço do usuário 4. Isso será abordado no próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.